Olá, bem-vindos ao podcast da tradição diânica do Brasil. Eu sou a Minerva Ene, sou designer, pesquisadora, escritora e bruxa wicaniana dedicada na tradição diânica do Brasil. E eu sou Totti Amptar, sou professor, musicista e bruxo wicaniano iniciado na tradição diânica do Brasil, a TDB. Este podcast é uma iniciativa da TDB e nasceu com o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre a religião Wicca e suas práticas. Isso mesmo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, a diversidade e a inclusão queer na Wicca. E para falar sobre esse assunto, convidamos o bruxo wicaniano Cedric Literius Sotera. Cédric é bruxo de dupla pertença religiosa e sacerdote da tradição clã Ashlen Dedanã. É marxista ativista, LGBTQIAPN+, tarólogo e sacerdote, líder do Kaya Fern, comprometido com o diálogo interreligioso, conduz encontros, palestras, rituais públicos e diversas outras atividades como forma de trazer esclarecimento sobre a bruxaria e o neopaganismo e religiões de matriz africana. Em suas práticas, busca alinhar a magia no ativismo, promovendo uma consciência comunitária sobre o agir dentro da magia no combate ao racismo e à LGBTfobia. Muito legal, né? Vamos começar? Vamos sim. Bem-vindo, Cedric, ao nosso espaço aqui, o nosso podcast da TDB. E obrigado por aceitar nosso convite. Olá, é um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Boas-vindas a quem estiver nos escutando. Olá a todos, todas e todes. Eu sou o Cedric, falo aqui de São Paulo e é um grande prazer sempre estar com a galera da TDB. Maravilhoso, é um prazer receber você aqui, Cédric. Antes de entrar no tema do nosso episódio, queremos saber mais sobre você. Como e quando você ouviu o chamado da deusa e como foi o seu caminho até o sacerdócio? Vamos lá. Sempre digo que o meu chamado para a deusa começou um pouco antes do meu próprio conhecer da Wicca. Veio antes da Wicca. Como a maioria dos pagãos, eu venho de família cristã, mãe evangélica, pai católico, mas minha família tem uma fé bastante múltipla, né? Então tem pessoas além do evangelho, dentro de outras vertentes como as de matriz africana, principalmente as de matriz africana. Então tem pessoas de Umbanda, pessoas de Candomblé, tem aí uma linha de família bem diversa. Bom, dito isso, crescendo nesse lar evangélico e tudo mais, e conhecendo a história da minha família, durante a minha infância, eu fui conhecendo diversas religiões, mas num sentido para fora do cristianismo, mas num sentido muito saudosista, né? Através das histórias dos meus pais. Então, conforme elas falavam sobre a espiritualidade das minhas avós, da minha família, da minha tia, e eu nunca vi outras religiões fora do evangelho de uma forma ruim naquele momento da minha infância. Eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos quando eu via essas coisas. Eu fui começar a ter uma noção de que isso poderia ser algo estranho ou ruim já quando eu comecei a conviver com outras pessoas para além do meu círculo familiar, né? Vizinhos, os amigos dos meus pais e tudo mais. Bom, chegou um momento quando eu era adolescente, tinha ali meus 12, 13 anos, no comecinho da minha adolescência, da minha aborrecência, com 12, 13 anos, eu estava na casa da minha irmã e eu era o tipo de criança que fugia para conhecer as coisas novas. Então, como eu fiquei muito apaixonado por essas histórias da minha família, eu comecei a querer conhecer esses lugares, né? Saber sobre quem eram esses espíritos, como funcionavam esses atendimentos, como assim minha avó jogava carta. Eu queria jogar carta, parecia uma coisa muito incrível, porque ela ajudava as pessoas jogando cartas e tudo mais. Aí, nesse momento, quando eu tinha 12, 13 anos, eu tive o meu primeiro contato com um terreiro. Eu fui fugido, fui escondido, não fui, ninguém me levou, né? Fui escondido porque quando eu comecei a questionar minha mãe sobre esses pontos, né? As pessoas falarem de candomblé, falarem da macumba como uma coisa ruim, eu acho que ela pensou assim, tipo, ok, eu acho que eu tô levando ele para um caminho que eu também não queria. E aí ela também começou a ter essa ideia de querer me transmitir de que isso era uma coisa ruim. Mas isso não entrou na minha cabeça, não fazia nenhum sentido. De repente era legal, era interessante, era tudo bem ter essa espiritualidade, ter essa forma de ver o mundo, né, de ver o sagrado, e de repente porque os outros falaram que não era legal, começou a não ser legal. Aí eu fiquei curioso, e nesse momento, um dia na casa da minha irmã, ela mora próxima a vários terreiros assim, eu fui num desses lugares. E foi ali que eu conheci a deusa no meu primeiro momento, né, num outro contexto, num contexto afro-religioso. Porque quando eu entrei nesse terreiro, era um salão grande, aí tinham várias cadeiras, e tinha um corredorzinho assim que dava pro centro do salão principal, onde estavam os rodantes, né, o pessoal da casa, e tinha um orixá dançando lá. E conforme eu ia entrando, eu ouvia os atabaques, eu ouvia a música, né, e eles estavam tocando para Iemanjá, e tinha um Iemanjá dançando no centro do salão, estavam todo mundo sentado, alucinado, olhando ela dançar, e eu não fiquei encantado simplesmente pela música, pelo som do atabaque, né? Aquilo me tocou,
mas o meu encanto foi ver aquela deusa dançando. Aquilo me hipnotizou e me tocou num lugar que eu não sabia até aquele momento onde explicar. Como explicar? Mas eu me conectei com ela ali naquele momento e eu olhava vidrado. Quando eu paro pra pensar, eu consigo, ainda se eu fechar os olhos, eu consigo ver os gestos, ver como ela se comportava, como ela dançava, como ela mexia as mãos. Eu consigo visualizar tudo isso porque ficou muito vívido. Foi um momento muito vívido na minha cabeça. E eu, naquele momento hipnotizado, quando eu me dei conta, ela estava vindo na minha direção. Eu fiquei no final daquele corredor ali parado, estatelado, cara de bobo. E ela começou a dançar e caminhar na minha direção. E aí ela parou na minha frente, agachada, assim, e ficou com os braços estendidos. E eu fiquei sem saber o que fazer. E aí uma pessoa na fila ainda falou pra mim, ela quer te dar um abraço. Vá lá e abrace ela. E aí eu me debrucei sobre ela e abracei. E aquele abraço me remeteu para um lugar que era de conforto, de afeto, de encontro. E foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a deusa. E eu falei, é isso que eu quero. Essa é a religião que eu quero. Porque até aquele momento, eu ia ainda para a igreja, né? Eu já tinha 12 para 13 anos, e quando eu ia para a igreja, tudo era falado muito ruim, né? Deus era distante, o sagrado era muito distante. Eu, sem saber de nada, tinha nascido com um pecado comigo, que eu não conseguia entender como que eu nasci com ele, mas ele estava ali, eu estava sujo, podre, enfim. E aquele diálogo não conversava mais comigo, mas aquele abraço conversava, me transmitia um lugar de afeto. Foi um abraço tão intenso para mim quanto era o da minha mãe, quanto era o da minha irmã, quanto eram de pessoas que eu tinha como muito queridas, né? E eu falei, é isso que eu quero para mim. E conforme eu fui crescendo, eu fui em busca desse abraço. De novo, de me conectar nisso num aspecto mais profundo. E aí eu acabei entrando pro candomblé na época, né? Passei boa parte da minha adolescência entre o candomblé e a igreja, que era a criança que não podia decepcionar muito a sua mamãe. Eu ia à igreja aos domingos e às sextas-feiras eu estava no terreiro. Sexta ou sábado, dependendo do que acontecia. E ela sabia, Cedric, como é que era essa recepção da sua mãe? Não, ela não sabia. Todas as vezes que eu sentei com ela para tentar conversar sobre o assunto, ela ficou meio estranha, ela já dava a entender que não. Mas não tinha como escrever, gente. Ela lavava minhas roupas. Minha roupa chegava fedendo a cigarro amarelo. Eu não sei, então, tipo... Eu chegava sexta-feira à noite cheirando a macumba. Então, tipo assim, ela sabia, mas fazia vista grossa. Deixava claro que, tipo assim, se você quer fazer isso, faça, mas não quero saber. Sabe? Domingo de manhã você tem que estar de pé e ir comigo. Então eu me mantive nesse processo. Mas conforme eu fui crescendo, amadurecendo também, eu fui me desvinculando dessa igreja. Então eu fui simplesmente deixando, e fui deixando muito claro para ela que aquilo lá para mim já não fazia muito mais sentido. Ir para aquele lugar não fazia sentido. E ela foi aceitando, ela largou para lá. E aí, eu tô entre meus 17 e 18 anos, depois de estudar bastante, já tá bem experiente ali no candomblé e tudo mais, eu acabo deixando a comunidade, não pela religião em si, mas mais pelas pessoas. Acho que a minha interação com as pessoas mudou e eu fui seguindo de forma solitária ali, visitando outros terreiros, outros espaços, mas eu estava lendo sobre outras religiões. E aí nessas eu acabei chegando, como muito curioso, eu tenho um fascínio pelas religiões, como que as pessoas entendem o sagrado, né, e como isso conecta as pessoas, porque o candomblé me trouxe uma ideia de conexão. E eu me questionava, tipo, será que eu consigo encontrar essa conexão de outras formas? E estudando sobre religiões, tudo, eu cheguei nos estudos sobre neopaganismo, ou sobre o paganismo. E aí eu fiquei pensando, um lugar que cultua aquilo tudo que eu também acredito, que eu gosto. Sempre fui apaixonado por filosofia, por folclore, por mitologias. E aquele momento, tipo assim, nossa, será que eu consigo encontrar a Afrodite? Eu via quando era moleque, assistindo Xena. Será que eu consigo falar com a Afrodite e Ares, que nem a Xena falava ali na série? Oh, meu Deus! Será que eu vou conseguir construir uma relação similar? E aí, nesse momento, acendeu essa luzinha na minha cabeça. E eu comecei a pesquisar sobre isso, me aprofundar. E aí foi quando eu cheguei no paganismo e cheguei nas vertentes de bruxaria, que foi o que mais me atraiu, mais me chamou a atenção, mais conversou comigo naquele momento. E aí, explorando as tradições, a história da bruxaria, especialmente ali nos Estados Unidos, eu cheguei na Fairy Tradition, do Victor e da Cora Anderson. Cheguei no site da Fairy e eu devorei
ignorei aquele site por completo. E eu falei, E o site é excelente, que site bom. Ele tem muita coisa, fala de muitas divindades, é muito bom. e aí eu debrucei naquela percepção da deusa que eles têm e tudo mais, e eu falei, tipo, é isso aqui. Isso ressoa comigo muito intensamente. Até aquele momento ali, nunca tinha colocado em dúvida a minha relação com os orixás, com os infinices, nada. Mas ali, olhando aquele site da série, eu falei, isso aqui é o que eu quero. Eles não percebem a bruxaria como um sacerdócio. Mas ali, naquele momento, eu pensei, será que eu consigo exercer um sacerdócio nisso também? Eu tinha em mim, carregava em mim uma vontade de ser sacerdote, né? Mas eu acho que eu não tinha encontrado ainda, talvez, um lugar, um estalo, um lugar que me conduzisse plenamente a essa vocação, né? E aí, naquilo ali, eu me questionei. Mas eu fiquei estudando Fere por 1 ano, 2 anos, que foi o tempo da minha prática solitária, e fui explorando outras religiões, outras formas de praticar bruxaria, e aí eu cheguei na Wicca também. Num primeiro momento, a Wicca tradicional, né, gardneriana, alexandrina, achei ok, mas aí eu conheci a Wicca diânica, né? E aquilo me chamou muito mais a atenção do que a Wicca tradicional. E aí eu fiquei pensando, tá, eu tenho uma questão da língua. E eu encontrei pessoas lá fora, né, americanas que estavam dispostos, inclusive na própria feria Valerie Walker, cheguei a estudar com ela, lembrar do vídeo. Cheguei a estudar com ela há um tempo. E por mais que ela fosse a pessoa mais incrível do mundo, eu tinha uma dificuldade muito grande com a língua. E eu queria viver essa espiritualidade, essa prática, junto com outras pessoas. Eu tinha essa necessidade naquele momento de viver isso com outras pessoas. Isso foi crescendo. Eu não tinha num primeiro momento, mas foi uma necessidade, um querer que foi crescendo. E aí eu comecei a procurar pela comunidade da bruxaria aqui no Brasil. E aí, encurtando um pouquinho essa parte da história, para a gente não ficar aqui meia hora para sempre. Nesse momento, eu já tinha 2 anos de prática solitária, e aí eu fui em busca da comunidade pagã brasileira, né, com mais afim. Me interessei mais em trocar com as pessoas daqui, menos com as pessoas lá de fora. E cheguei num grupo chamado Wicca Sampa no Facebook. Eu conversava muito com o pessoal de ocultismo, em especial, em geral. E eu fazia parte de vários grupos de ocultismo. E um desses amigos, conversando com ele, e eu tava falando sobre o meu interesse na bruxaria, ele falou, tem uma galera que faz encontros todo mês aqui em São Paulo. Eles fazem em vários lugares diferentes, tal. Vou te mandar o link. Aí me mandou o link desse grupo, que é o grupo Wicca Sampa, do qual posteriormente, mais pra frente, alguns anos depois, eu fui ser voluntário e depois passei a coordenar. Então o Wicca Sampa, ele oferecia encontros mensais aqui em São Paulo para falar sobre vários temas, especialmente em temas focados na Wicca, mas falavam, alguns encontros tinham sobre druidismo, outros falavam sobre xamanismo. Então eram várias vertentes do paganismo ali, os encontros que o pessoal ia conhecer, discutir, debater. E eu cheguei exatamente nesse momento num encontro que era sobre Hecate, né? Isso foi em 2012. Eu conheci o Wicca Sampa no final de 2011, e aí o próximo encontro seguinte seria esse encontro sobre Hecate. E ao mesmo tempo ia acontecer também, né, no final de semana próximo, esse encontro de Hecate do Wicca Sampa, lá na Vergueiro, no Centro da Juventude, aqui em São Paulo. E ia acontecer no interior de São Paulo o Encontro Anual de Bruxos, que também era sobre Hecate. Então o Wicca Sampa, ele montou esse evento mais ou menos como assim, tipo, a galera que não vai conseguir falar, né, e conseguir nesse evento ter uma troca interessante sobre Hecate, conhecer a deusa, o culto. Quem deu essa palestra foi a Lumina Eterna da TCS. Ela é sacerdotisa da TCS, ela já era iniciada lá na época. Quando eu cheguei para esse evento, eu conheci todas as pessoas que hoje, a maior parte das pessoas, que hoje fazem parte da minha vida no paganismo hoje. As 2 primeiras tradições de bruxaria que eu tive contato ali foi, né, a TDB e a TCS, e outras pessoas que não faziam parte de grupo nenhum, né, mas estavam estudando em outros vertentes. E foi através do Wicca Sampa também, alguns meses depois, que eu conheci o meu iniciador e a minha madrinha, né, que são os líderes da tradição que eu faço parte, que é o clã Ashlen de Danann. E aí, a partir desse momento, eu começo a ter conexão com a deusa dentro de um contexto wiccaniano, né? Dentro de um contexto da bruxaria. E, como eu disse, até esse momento, eu não tive nenhum corte com o candomblé. Eu frequentei no terreiro, continuava dando atenção total às minhas entidades e tudo mais. Só que quando chegou o momento da minha dedicação, veio o meu primeiro baque, e eu teria que deixar todos os outros estudos anteriores que eu estivesse tendo, se eu quisesse ser dedicado. Eu não poderia fazer parte de nenhuma outra tradição, não poderia fazer parte de nenhum outro grupo de estudos, não poderia fazer parte de nenhuma outra vertente religiosa. E como que foi isso pra você? Aí pesou. Até então, eu nunca tinha pensado em ver
que essas coisas poderiam ser diferentes. Até aquele momento eu poderia trilhar as duas coisas em conjuntos. Eu não pensei que eu teria que deixar nada para trás, né? Então eu fui um pouco resistente a isso no começo. Mas isso eu fiquei sabendo antes de pedir efetivamente a dedicação, né? No círculo externo essas coisas já eram conversadas. E aí isso me fez pensar bastante, tanto que eu fui o último da minha galera da época, né, do nosso círculo externo, que mostrou que se iria ou não para dedicação. Se iria seguir com o treinamento depois quando o círculo acabasse, né? Eu fui a última pessoa a manifestar, porque eu fiquei me questionando sobre isso. Então eu meditei bastante nesse momento, tanto com Hecate, que era a deusa, era devoto naquele momento, ainda sou até hoje, na verdade, né? Eu tinha a devoção mais profunda, né, dentro do paganismo, de uma forma geral, era Hecate. E conversei com Iemanjá também, então segui várias conversas e meditações com ela no tempo e acabei decidindo por seguir na bruxaria. Falei assim, bom, sentei com todo mundo, sentei eu e todas as minhas crias, entidades, orixás e tudo, falei assim, ó, galera, agora é o seguinte, tá bom? E eu decidi que eu vou pra lá, vou tentar, passei boa parte da minha adolescência com vocês e esse é o momento que eu quero explorar essa outra coisa muito mais, porque eu sinto que ela ressoa muito comigo. Então, isso não é um adeus, é um até logo. As entidades eu ainda não sei muito bem como que as coisas vão funcionar, mas Iemanjá, tamo junto, não vai me distanciar da senhora ou dos outros, os demais, mas eu vou ter que me adequar. E aí eu cortei esse laço com essas entidades naquele momento ali. Eles nunca foram plenamente, eles sempre se mantiveram pé durante todo o meu treinamento, mas eles não interviam mais diretamente na minha vida. Eles deram a abertura que eu precisava para que a deusa viesse e tudo aquilo que acompanhava ela ali. E foi bastante importante. Eu fui com muita dúvida, eu deixei eles com muita dúvida no coração, mas eu segui, eu me joguei, né? E depois da minha dedicação, a minha madrinha, né, que é a Carol Lanin, que é a matriarca na minha tradição, ela me disse uma coisa, ela falou assim, bebê, cultuar a Deus é assim mesmo, é um precipício. Você se joga e só vai. Com o tempo, as coisas vão se alinhando. Fica calmo. A gente vai aprender a lidar com tudo isso, mas se você confiou até aqui, então segue confiando que com o tempo você vai se encontrar entre se é só a bruxaria seu caminho, se são as duas coisas em coesão. Se for passar as duas coisas, você vai conseguir encontrar uma forma que isso seja coerente. E a gente está aqui para te ajudar em todo esse processo. Então, aquilo me deu uma confiança muito grande naquele momento. Então, todas as dúvidas que eu tive, elas se foram. E aí eu pude vivenciar a espiritualidade da deusa e a bruxaria de uma forma completamente intensa. Perfeito. Excelente saber da sua história. Eu acho que a gente vai se identificando, né, com certas partes e tal, sobre a história de ter certas dúvidas, se dedica ou se não se dedica. Isso acontece demais. E, obviamente, né, eu também sentei com Hecate quando foi pra pedir a minha dedicação. Foi bem parecido. Até Hecate abrir as portas, né? Ela que é a senhora dos portais. Mas, entrando agora na temática do episódio, Cedric, que é sobre a inclusão das pessoas queer dentro da wiki da bruxaria, né? Antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho da definição do termo queer. O que é, de onde surgiu? Você pode falar um pouquinho? Claro, vamos lá. O termo queer, para a gente começar, é importante dizer que ele é oriundo da língua inglesa. E era um termo muito comum nos Estados Unidos, especialmente ali, vamos colocar num tempo, num espaço, especialmente ali nos anos 70, anos 60, anos 70. Queer era usado de forma pejorativa, então ele era um xingamento, uma ofensa, né? Queer pode ter vários significados, né? Mas geralmente as pessoas traduzem como estranho, ridículo, excêntrico, e era um termo utilizado para ofender qualquer pessoa que fugia da norma social que já era estabelecida. Sabe o tradicional menino veste azul e menina veste rosa? E tudo aquilo que vem com isso? Então, tudo que fugia dessa ideia era queer, era estranho, era ridicularizado, sofria violência psicológica, física, não deveria existir na sociedade. Isso era deixado muito claro. Queer era usado para pessoas negras, para judeus, para tudo, que julgassem como estranho, como diferente. Até que nos anos 80, o movimento gay, ali já bem estabelecido, movimento gay, movimento lésbico, o que a gente conhece hoje como movimento LGBT, da época,
Wicca. Ele já estava bem estabelecido ali nos anos 80 e eles se apropriaram desse termo. Eles pegaram esse termo que era pejorativo, entendi, e ressignificaram. E eles falaram assim, olha, realmente, nós somos queer, nós somos estranhos, nós somos diferentes, mas nós temos todo o direito de estar aqui. Nascemos nessa sociedade, neste lugar, nós temos um papel a cumprir nela. E esse ser diferente não pode ser um problema, não deve ser um problema. E aí, nesse momento, o termo que é pejorativo passou a ter um outro significado. Então, o termo queer passou de uma coisa significativa para algo social. Por exemplo, o que significa queer agora, nesse momento, para a gente? O termo queer é uma prática de vida, ou seja, ele sugere novas formas de pensar a cultura, a política, o conhecimento, a educação, para além do modelo heterossexual. Então eles pegaram aquele termo que era pejorativo, tipo, você não se encaixa aqui, e transformaram numa coisa na teoria queer, que diz realmente, a gente não se encaixa porque esse modelo heterossexual não é único. Então ele não serve para todas as pessoas. Essa é a essência da teoria queer, né? De pensar sexualidade, de pensar a política, de pensar o estar em sociedade que vai além de um determinado padrão. É pensar a sexualidade, a forma de ser e de estar no mundo de forma múltipla. De que alguns indivíduos vão se identificar de uma forma, vão ter uma vida a se perceber dessa outra forma, e assim podemos ir seguindo. E o paganismo, ele vai nesse mesmo processo. Nos anos 90, quando essa ideia da teoria queer, do que o queer enquanto uma ideia de sociedade, né, de um estar na sociedade é estabelecido, o neopaganismo nos anos 90 vai começar a ter essa mesma discussão. E até então, o paganismo que surgiu ali nos anos 70 e veio, né, a segunda onda do movimento feminista, vamos falar da bruxaria, que eu acho que é melhor, né? A partir de um olhar da bruxaria que fica mais sintetizado. Quando a gente pensa no nascimento, no surgimento da Wicca, a gente vê que aquela estrutura muito enrijecida, mas sempre assim, o sacerdote e a sacerdotisa. Geralmente, o sacerdote tem pau, a sacerdotisa quem tem bicicleta, e a nossa estrutura funciona aqui, né? A Wicca chega nos Estados Unidos, dá um boom, vira uma outra coisa completamente diferente e ela começa a se perceber de formas distintas também. Influenciada pela segunda onda do movimento feminista, nasce ali as tradições diânicas. A primeira ali pensada por Zé Budapeste, depois num segundo momento a outra tradição que é por Mark Robert e Morgan McFarland. Então a gente vai ter essas duas pessoas aí, né? Tanto a Morgan como a Z, né? Tradições que nascem mais ou menos ali ao mesmo tempo, apesar que eu acredito que a da Morgan tenha surgido inicialmente, né? Mas a primeira que foi apresentada para o público foi a da Z. E aí eles dão com um requinte diferente. Enquanto na Wicca tradicional você tem um casal sagrado, então eles funcionam quase como um páreo um do outro, duas faces da mesma moeda, mas eles têm o mesmo poder, a mesma identidade, o mesmo valor. A Wicca diânica, ela vai sobre uma outra perspectiva, e é a máxima da deusa. Então a deusa se torna a protagonista ali, a figura principal da prática. Então tem esses dois momentos, né? Você tem ali práticas que são mais dualistas, duoteístas, outras que são mais feministas, outras que são um mix dessas coisas. Então cada grupo, cada praticante vai se construindo de uma forma. E aí nesse meio do caminho você tem as pessoas queers, as LGBTs ali que falam, tá, ok, e agora? Como é que eu vou me encontrar? Como é que eu vou me conectar com um deus de chifre que parece ser tão masculinizado e talvez não seja eu? Não me caiba. Como é que eu, uma pessoa trans, uma mulher trans, vou me conectar com essa deusa que é só buceta? Será que é só isso mesmo? Isso pensando nos arquétipos modernos. Quando a gente olha para os deuses antigos, das antigas culturas, onde estavam esses LGBTs? Que foram sacerdotes, sacerdotisas. Onde foi? Será que a gente era? A gente ocupou esse lugar de sacerdócio, de liderança religiosa? E o paganismo queer nasce a partir desses questionamentos, né? Como que é vivenciar o paganismo moderno, o neopaganismo, a bruxaria, a partir de uma perspectiva de pessoas LGBT. E é aí que o processo começa. Muito bacana, Cedric, que história, assim, obrigada pela definição. Bom, nós como wiccanianos sabemos que a deusa ama a diversidade, mas a gente percebe que nem sempre os espaços são tão inclusivos, a jornada das pessoas que se interessam pela Wicca pode não ser tão amigável. Quais os maiores desafios do público queer quando ouvem o chamado da deusa e desejam seguir o sacerdócio? Bom, eu quero ler uma coisa, eu até separei um livro aqui, chama Elementos da Deusa, da Kathleen. Eu vou ler um trecho que está na página 28 desse livro, para responder essa pergunta. Ele diz
o seguinte, abre aspas, a deusa não é a terra, embora a terra possa ser uma imagem muito boa para representá-la. Por mais que nos agradasse vê-la, a deusa não é uma pessoa, apesar de podermos visualizá-la em uma de suas muitas imagens antropomórficas. Os primitivos povos da pré-história fizeram poucas representações pictóricas dos deuses, mas a deusa é claramente visível como a mãe, como sua forma fecunda explodindo da vida. Outros ainda viram como sendo a própria natureza, e por isso passaram a venerar locais como colinas, correntes e lagos, como se eles fossem a deusa. Poderíamos dizer que a deusa é como a terra, mas logo a alegoria se desfaz e se torna metáfora, que prontamente aceitamos. A deusa é essencialmente uma via de comunicação espiritual que penetra em nossa alma. Usamos o pronome ela para o que é, sensivelmente, uma corrente de sabedoria do divino feminino. O fato do pronome e imagem serem femininos não conferem poderes automaticamente a todas as mulheres, em qualquer lugar, para se tornarem a deusa ou agir como ela. Pessoas de todos os tipos têm se voltado para a deusa, pedindo sua ajuda em todos os níveis, desde o início dos tempos. A deusa não é uma mulher, embora a forma feminina seja uma das muitas roupagens que ela pode escolher para usar. Fecha aspas. Caraca, que incrível, gente. Elementos da Deusa é leitura obrigatória na minha tradição. É um dos livros de leitura obrigatória. E foi o primeiro livro que me deu um start. O Elementos da Deusa é realmente um livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu acho que toda pessoa interessada na deusa e na bruxaria e na Wicca tem que ler. E esse trecho me lembrou, inclusive, do Dança Cósmica das Feiticeiras da Starhawk, que em certo momento da vida foi da Fairy também, né? E fez a Reclaiming a partir da Fairy. E no início do Dança Cósmica das Feiticeiras, ela conta o mito de surgimento da deusa, que a deusa se olhou no espelho côncavo do universo, viu a própria imagem, se admirou e amou a si mesma, e desse orgasmo amoroso nasceu todo, né? Todas as almas, tudo que existe nasceu a partir daí. E essa imagem foi se distanciando e aos poucos se tornando o deus cornífero. Se tornou primeiramente o deus azul e por aí vai, né? Foi virando as outras faces do deus cornífero. Daí, ela assume, né, outras facetas. A própria deusa assume outras facetas masculinas e femininas e outras, porque justamente ela ama a diversidade, ela assume qualquer faceta que ela quiser e que ela precisar assumir para conhecer a si mesma. É fantástico essa visão. Exato. E tanto Starhawk e a própria Kathleen, elas falam nesses dois livros, elas procuram nos conectar nesses dois livros justamente isso, né? A deusa é a diversidade. Quando você olha para a estrutura da série, por exemplo, você tem ali uma coisa muito mais ampla, né? Quando aquelas 7 faces da deusa estrela ali, os 7 arquétipos faces da deusa estrela, né? E na minha prática de bruxaria, quando eu cheguei no clã e eu peguei esse livro, foi o primeiro livro que eu li na minha leitura obrigatória, e eu vi sobre isso, e tem, né, posteriormente, lá na frente, um outro trecho que ela vai falar justamente sobre a homossexualidade, um pouquinho, né? Sobre como que isso é visto, pode ser trabalhado dentro da religião da deusa. Mas por que eu trouxe esse trecho? Pra gente pensar justamente isso. A gente pensar o que é a deusa? Quem define o que é a deusa? Da onde vem a religião da deusa? Qual que é a perspectiva? Acho que se a gente olhar para uma perspectiva ancestral, como ela citou ali no começo, é super natural entender por que a deusa vai ser associada com uma mulher. É super natural a gente entender por que as pessoas associam o deus masculino com um homem cis. Vamos tratar os termos, né? Pessoas cis e pessoas trans. Para quem não conhece, pessoa cis é aquela que se identifica com a identidade de gênero com a qual nasceu. Então, quando você nasceu, o médico olhou para sua genital e falou: ok, tem uma piroquinha aqui, você é um menino. Você cresceu, cresceu, cresceu e se identificou como menino e manteve isso. Então, quando eu falar sobre pessoas cis, estou falando sobre pessoas que nasceram com a genitália masculina ou feminina, se foram determinados como homem-mulher, e seguem a vida dessa mesma forma. Quando eu falo pessoa trans, é alguém que já não se identifica com aquele sexo que foi designado. Tá? Então, em algum momento a pessoa mudou, se percebeu como mulher, como homem ou como pessoa não binária e alterou a sua forma de ver e de estar em sociedade. Então, esse livro ele vai indicar justamente isso.
A deusa foi identificada como uma mulher, né? O símbolo do útero e tudo mais que foi construído foi com base nessa estrutura heterossexual. E o paganismo queer, ele vem pensar, né? Ou a bruxaria queer, ou a Wicca inclusiva, quanto Wicca inclusiva, a gente vai começar a pensar até onde isso vale? A gente vai questionar, será que o sexo precisa ser visto o tempo todo? Qual que é a fertilidade que a gente está fazendo? É uma fertilidade sexual, puramente do ato sexual, ou é uma fertilidade da alma? Aí a gente vai começar a questionar os níveis de fertilidade que a gente está trabalhando. A gente vai pensar a sexualidade sagrada. É a gente olhar para Deus e entender que ela não é humana, apesar de ela também poder ser. Nós acreditamos numa deusa imanente. Eu, particularmente, acredito numa deusa imanente. Isso significa que eu acredito que a deusa está em todas as coisas. Todas as coisas são a deusa, todas as pessoas, cada árvore, cada pedra, mas elas são manifestações distintas da deusa, independentes. Elas têm suas mesmas formas, suas formas distintas, elas têm sua forma de estar no mundo, seus porquês de estarem no mundo, vivenciam isso, mas de formas diferentes. Vamos colocar um exemplo? Somos todos humanos, pessoas humanas. Seres humanos, a raça humana. Mas cada um vive e vê a vida de uma forma distinta. Assim também são as várias faces da deusa. Cada uma delas funciona de uma forma nessa grande espiral da vida. Essa é a teia da vida, né? Apesar de agirmos de forma independente, dependendo do que fazemos, de como fazemos, de quantas pessoas estão envolvidas, de quantos seres estão envolvidos, isso interfere na vida de todas as outras pessoas. Vai reverberando, né? A grande teia fala sobre isso. Se a gente olhar, a gente pode pensar no aquecimento global sob essa perspectiva. Né? Quais foram as escolhas que nós, enquanto sociedade humana, fizemos que nos levaram a este ponto que nós estamos? E por que insistimos em não lidar com o problema em vez de simplesmente deixar ele no tapete e pensar no lucro, né? Que essa exploração da terra significa. Então, o paganismo queer, ele vem pensar justamente nisso. Então, quando eu li isso no livro da Kathleen, foi o primeiro momento que eu me questionei. Que aí apareceu o Cedric bissexual pensando, ok, como que eu vou me conectar com Deus daqui pra frente? Porque o Deus que eu conheci na bruxaria, o Deus de chifres, ele não era o mesmo Deus que eu conheci na igreja evangélica quando eu era criança, adolescente. Ele era mais próximo do Deus que eu conheci no candomblé. Um Deus que ele tinha força, tinha sua virilidade, mas ele também não tinha problema de manifestar sentimento, emoção, afeto, calor humano. Não tinha uma certa humanidade, vamos dizer assim. E apesar das pessoas sempre dizerem que a Wicca diânica é muito excludente, e algumas são mesmo, por ser determinados pensamentos, eu acho que a bruxa, ela é um produto do seu tempo. Eu acredito muito nisso, que a bruxa é um produto do seu tempo. Então a gente vai construir a nossa prática muito em cima da nossa própria vivência, dos nossos próprios conhecimentos. Talvez por isso a gente precise tanto estudar história, tanto estudar sociologia, sair um pouquinho dos livros bases de bruxaria e ler um pouco mais de filosofia, ler um pouco mais de história, fazer um pouco mais de questionamentos, olhar para a realidade. Eu acho fantástico podermos honrar os povos antigos que a gente nunca teve noção de como cultuaram a deusa. As bruxas e as mulheres que morreram nos tempos de Inquisição. Mas o que está descrito nesses livros, nessas coisas, é a percepção das pessoas que as destruíram, que as colonizaram. Não é a visão delas, em sua maioria. São visões colonizadores. Mas a gente se inspira em alguma dessas visões e tenta construir algo novo. Por que não fazer a mesma coisa com os deuses? Por que não enxergar a bruxaria? Se a bruxaria nos processos de autoconhecimento sou eu olhando para mim mesmo, ou olho para minha face da deusa e me conecto com ela, como que eu vou me conectar pensando nisso? Como eu, um homem trans que tenho uma buceta, eu sou menos homem por conta disso? Eu vou ter menos conexão com Deus por conta disso? Porque sangro ou sangrei? Eu tenho um útero? Se eu tenho um útero, então eu tenho plena conexão com a deusa, mesmo sendo um homem. Então são essas coisas que a gente vai questionando. O Deus de chifres, acho que a magia de ser numa religião, uma prática de bruxaria, cuja deusa é o princípio, essa ideia do feminino é o princípio, é porque ele nos resgata, ele nos coloca num lugar que rivaliza diretamente com a estrutura que a gente tem. Então essa estrutura heterossexual de um Deus machista,
que impulsiona, né, que fala sobre força, coloca a mulher num patamar menos que o fogo do cavalo em muitos momentos, você vai para uma religião onde a deusa o princípio feminino, ele é exaltado, mas não simplesmente por ser mulher, mas o poder se mostrar de uma forma diferente. Então, se aquele deus exclui, a religião da deusa vai procurar inclusão. Como eu disse lá no começo, né, a teoria queer ela é muito influenciada pelo feminismo. Quando eu falei sobre a história, citei corridamente a história do dianismo, ele também é influenciado por esse mesmo feminismo, por essa forma de pensar, de inclusão. Então, cabe a cada sacerdote, cada sacerdotisa, a cada iniciade, pensar como fazer uma Wicca mais inclusiva. Como acolher uma pessoa trans, como acolher uma pessoa gay e conseguir fazer essa pessoa se perceber ali como parte essencial da deusa. Então, para mim conseguir ter as minhas impressões, eu estou falando muito. Quero trocar um pouco com vocês, porque para mim eu falo do meu lugar, né, da minha própria experiência, porque eu sempre trago esses questionamentos na minha vida, sempre que eu estudo uma coisa nova, eu sempre procuro falar assim, ok, como isso me serve? E eu entrei de cabeça nessa ideia binária da deusa, da Wicca, de uma forma geral. Entrei de cabeça nessa percepção diânica e a partir dali eu fui construindo as minhas próprias ideias e trocando com outros sacerdotes, pessoas heterossexuais, pessoas bissexuais, pessoas gays, enfim, com de outras práticas, até de outros tipos de tradição, e foi fantástico. Então, assim, antes de eu começar a citar o como que a deusa aceita a diversidade, eu queria, como temos aqui uma mulher hétero, temos uma pessoa gay, temos outra pessoa bissexual aqui, então vamos tentar trocar e perceber isso aí sobre a deusa. Como que vocês acham que a deusa encara a diversidade? Acho que primeiro de tudo, né, partindo do ponto que você leu do Elementos da Deusa e também partindo do trecho que eu citei da Starhawk, que a deusa toma a faceta que quiser, quando quiser, para conhecer melhor a si mesma, para se experimentar no corpo dela mesma e para saber quem ela é, eu acho que essa foi a visão que me pegou, sabe? Porque no momento que eu percebo a deusa como sendo tudo o que existe no universo, eu automaticamente estou incluso aí. Mesmo sendo um homem cis e gay, eu também sou a deusa. Ah, mas a deusa é feminina. A deusa assume a forma que quiser, como você mesmo leu lá no trecho do Elementos da Deusa. Então, eu também sou uma forma da deusa andando pelo corpo dela. E isso me aproxima dela, porque muitas vezes viver como LGBT é viver um caminho solitário, porque a gente, pelo menos eu, né, que tenho 34 anos, eu não vivi um momento, uma infância onde falar sobre temáticas LGBT era algo aberto. Então foi uma infância e uma adolescência muito solitária, me achando excluído do mundo, me achando que eu era o único assim, que a gente não enxerga outras pessoas representadas na mídia, a gente não enxerga outras pessoas como a gente em outros locais, a gente não sabe histórias e quando sabe, a gente sabe de histórias de violência. Então além da solidão vem um medo muito grande. Então, primeiramente, enxergar uma deusa feminina, que não é uma deusa punidora, é uma deusa que quer conhecer, é uma deusa que quer ter consciência de si mesma e que automaticamente eu sou uma parte dela que quer se conhecer e quer se entender, eu acho que foi aí que eu consegui me conectar com ela, sabe? Acho que deu pra entender o que eu tentei falar. Deu, maravilhoso, não, ótimo. Claro, não, deu super. E é a gente pensar a partir dessa perspectiva, sabe? As pessoas criticam bastante, por exemplo, a percepção de círculo de homens e círculo de mulheres. Eu também tenho as minhas críticas, mas eu acho que também são espaços super necessários. Eu me desenvolvi, me entendi muito mais enquanto pessoa, enquanto homem, muito num círculo de homens. Mas pra mim foi tranquilo. Eu tenho um pau. A forma com que essas coisas são abordadas no círculo de homem, pra mim, fazia sentido. Mas participar de círculos de homem wiccanianos, da bruxaria, foi completamente diferente. Porque ele tinha esse quê de, sabe, pensar o padrão de masculino, fugia desse padrão do masculino. Então eu tenho lá alguns pontos de crítica, porque eu acho que às vezes a gente acaba sendo muito genitalista nas coisas, na forma de falar, na forma de perceber até os instrumentos, de falar da relação com os deuses. E nós somos seres biopsicossociais. Somos múltiplos. A gente é formado por essas três características, né? A biologia, a psique e a própria sociedade. Nossa própria psique e a sociedade. E dentro dessa multiplicidade, a gente tem que
ter uma abertura para se expressar no mundo. E eu acho que a Wicca, ela me deu totalmente essa abertura, até para fazer certos questionamentos, né? E pensar sobre a validade deles. Ou tipo assim, eu não critico, por exemplo, círculos de mulheres, mas eu acredito que as mulheres precisam começar também a encontrar sua forma de repente, incluir pessoas trans, porque é difícil você conseguir pensar numa sacralidade a partir de um lugar sozinha. A transexualidade, as pessoas, né, travestigênero, pessoas trans de uma maneira geral, elas estão à margem da sociedade. O gay já está numa margem, o sexual já está numa outra, mas um pouco mais à frente, a pessoa trans está lá na outra, mais à frente, né? E poder ter essa troca também é interessante. Se eu consigo hoje pensar em como construir um círculo de homens que é mais inclusivo para pessoas cis e para pessoas trans, foi porque, eu me permiti viver diversas experiências com círculos de homens. Eu vi uma diversidade de gênero, de orientação sexual vasta trocando. Pude aprender com esses homens héteros, homens bis, homens gays. E me conectando com pessoas LGBTs do paganismo de outras vertentes, eu fui tendo uma percepção com pessoas não binárias, pessoas trans, de uma forma geral, e fui conseguindo construir essa relação. Acho que o círculo de homens, a gente pode ter uma ideia também, não só de falar sobre a sacralidade de um corpo com pau, mas sobre ser homem socialmente, na vivência da sociedade, na vivência em comunidade. E poucos lugares exploram isso. Dentro da Wicca diânica, dentro dos círculos de homens de Wicca diânica, eu pude ter essa oportunidade. Eu falo que a minha primeira reconsagração do Falo foi a coisa mais fantástica do mundo. Porque não eram simplesmente homens falando... Porque as pessoas têm muito isso, né? Essa ideia de homem falando de pau, homem falando só sobre isso. Quando não é, né? A consagração, ela me trouxe muito essa perspectiva do homem na sociedade, do homem indivíduo, do homem que acolhe, do homem que tá junto, né? Totti tá à frente das reconsagrações aí também, então ele pode... Queria que ele trouxesse um pouquinho dessa percepção dele. Mas eu acho que a reconsagração, ela traz essa noção muito intensa. Bem, eu acho super interessante trazer essas práticas pra cá, né? Essas partilhas com círculos de mulheres, círculos de homens, reconsagração do falo, do ventre, que a gente faz na TDB, que vocês também fazem na tradição Aisling de Danann. Mas só tentando explicar aqui um pouquinho pra todo mundo, né? Ninguém é obrigado a conhecer esses trabalhos, mas só tentando explicar. Esses círculos surgiram, pelo menos dentro da TDB, né? Surgiram com experiências prévias da matriarca da tradição, que é a Mavesper Sikeridun. Ela teve outras práticas com xamanismo e com grupos relacionados a Goddess Oriented, né? Que grupos orientados para a deusa, que faziam esses tipos de trabalho. As mulheres se reuniam para discutir o que é ser mulher num contexto pagão e principalmente para sacralizar o feminino. Toda a nossa sociedade, né, foi construída de uma visão de feminino onde não é sagrado. No Brasil e na maioria do mundo, né, a gente tem religiões monoteístas onde há uma divindade masculina exclusivamente. Então, as mulheres podem não se sentir representadas nessa visão de divindade. E é feito para excluir as mulheres mesmo, né? Convenhamos, sejamos mais verdadeiros aqui. É feito para excluir as mulheres. Então, nessa visão goddess oriented, as mulheres se reúnem nesses círculos para discutir quem é o sagrado feminino, como é feito o sagrado feminino, como isso torna elas sagrados. Vendo de um ponto de partida masculino, né? O que seria um círculo de homens? Já que a gente já vive uma sociedade já marcada pela divindade masculina. Para um homem, não é tão difícil assim você se enxergar sagrado, você se sentir representado por uma divindade masculina, porque você já se enxerga dessa forma, né? Você cresce numa sociedade onde você é representado pela divindade masculina. No nosso caso, a gente procura discutir masculinidades, diferentes tipos de expressão dessa masculinidade, principalmente nós que somos LGBT. Por mais que a divindade seja masculina, ela geralmente ela é cis e ela é heterossexual. Então, como um homem gay, eu me sinto representado pelo masculino, mas eu não me sinto representado pela heterossexualidade dessa divindade. Então, dentro de um círculo de homens, a gente procura um novo masculino,
que na verdade são novos masculinos, né, no plural. A gente procura tentar entender a nossa sacralidade de diversas formas possíveis. E partindo daí, surgiu também os trabalhos de reconsagração do ventre e reconsagração do falo, que são trabalhos mágicos, ritualizados dentro de um espaço sagrado wiccaniano, né, dentro de um círculo mágico feito justamente para isso, onde geralmente é um ritual que dura 3 dias, todos os homens se reúnem num canto e todas as mulheres se reúnem em outros separados para discutir e vivenciar essa sacralidade dentro de um rito. Viver os mistérios femininos e os mistérios masculinos dentro desse rito e você procurar se enxergar de outra forma depois que o trabalho termina, né? E, obviamente, principalmente, curar as feridas do ventre e as feridas do falo. A gente vive uma sociedade que, de certa forma, fere as nossas formas de existir, porque só existe uma forma que seria a correta, né? A forma cis, hétero, branca e tudo mais. Então, esse trabalho busca aprofundar nos mistérios masculinos e femininos e também busca curar as feridas que a gente sofre ao longo da vida, através dessa nova identificação, dessa nova identidade, dessa nova sacralização de nós mesmos, da nossa identidade. Então, só para explicar rapidamente o que seria esses círculos e o que seria esse ritual de reconsagração. Então, esses trabalhos, né, do círculo de gênero, círculos de homens e mulheres e da reconsagração do ventre e do falo, vem com essa temática, com essa proposta de libertar os pagãos dessas opressões vindas do patriarcado, né? Essas opressões de gênero, essas opressões de sexualidade, essas opressões que só há um jeito certo de ser homem, só há um jeito certo de ser mulher. Não, há diferentes jeitos de expressar a sacralidade de ser homem e ser mulher dentro da nossa sociedade, né? Então, para quebrar com essas opressões patriarcais, a gente segue com esses trabalhos. E é importante deixar aqui também, na TDB, recentemente não, já está com alguns anos, surgiu os círculos de Wanana, que são círculos das pessoas LGBTQIA+, né? Wanana é uma divindade brasileira, da mitologia brasileira, que o nome significa será homem, será mulher, é basicamente uma divindade que transita entre esses gêneros. Ela chegou da TDB abençoando esse círculo, que a gente nomeou com o nome dele, ou dela, né? Wanana, Círculo de Wanana, que é um espaço que a gente tem para as pessoas LGBT poderem descobrir os mistérios, e principalmente descobrir os mistérios trans, né? Porque os homens trans e as mulheres cis podem participar dos círculos. Círculos de homens, ele abraça os homens trans, e os círculos de mulheres abraçam as mulheres cis e trans. Mas as pessoas trans têm os seus próprios mistérios que devem ser descobertos, né? E trabalhados. Então, nesse círculo de Wanana, a gente discute também esses mistérios que envolvem não só as pessoas trans, mas também elas. Eu acho fantástico, e na Ashley a nossa percepção de ambos os trabalhos é bem parecida, tá? Muda basicamente pouca coisa. Mas é importante ressaltar isso, né? Que o trabalho com o círculo de homens, com o círculo de mulheres que a gente desenvolve, não é simplesmente para falar ser homem é assim, ser mulher é assado, né? Um homem se comporta de uma determinada forma. Mulheres devem se comportar de X forma. Não é colocar numa caixinha, mas é justamente a de romper com toda essa estrutura patriarcal. Enquanto diânicos, né, nós somos orientados para a deusa num primeiro momento. E vivenciar uma religião da deusa, uma espiritualidade da deusa, é retomar aquilo que a gente falou lá no começo. Pensar a multiplicidade que nós somos. Tem uma coisa que eu ensino para os estudantes na Ashley, quando a gente vai conversar sobre ancestralidade, eu pergunto para as pessoas quem foi o seu primeiro ancestral, né? Quem é o nosso primeiro ancestral? Eu recebo uma série de respostas e eu rebato eles falando assim: o seu primeiro ancestral é você criança. O nosso primeiro ancestral somos nós, a criança que nós fomos. Aquela criança tem a essência mais pura, ela tem suas próprias aspirações, sua própria forma de ver o mundo. Conforme a gente vai crescendo nessa sociedade opressora, desse patriarcado ferido, desse masculino ferido, que segrega, que oprime, que violenta, essa criança vai perdendo toda essa configuração
da sua essência, né? Nós vamos sendo moldados pelos nossos pais, pelas pessoas que nos cercam e vamos ficando um pouco mais distantes de nós. E estar na Wicca me fez voltar para mim mesmo. Olhar para a criança que eu fui, como que ela se comportava, como que ela se expressava no mundo, qual que eram seus anseios, poder me reconhecer nessa criança e trazer essa essência de volta me fez entender melhor enquanto adulto, me fez perceber quais foram as minhas feridas, me fez olhar o Cedric e falar assim: você precisa de um abraço. Cara, vem aqui, sabe? De me reencontrar comigo mesmo e de me abraçar. Por isso que eu falo que os círculos de homem, nessa percepção witteniana, ele não tá aqui para falar como que você, enquanto simplesmente homem, se comporta. A gente vai questionar o que é ser homem na sociedade e vai te perguntar o que é ser homem para você. Como que você pode vivenciar o ser homem nessa religião da deusa? O que é um homem diânico? O que é um homem na tradição da deusa? E da mesma forma, a mulher vai rever o que é ser mulher, o que é se comportar como mulher, o que é se sentir como mulher, né? E ali a gente vai descobrir esses dons sobre o que é ser homem, o que é ser mulher a partir de nós mesmos, né? Olhando para aquilo que trouxe tanta violência com os anos, com o tempo, e reescrever uma nova história, e reescrever uma forma de estar no mundo. Por isso, o Círculo de Homens, para mim, foi tão transformador. Claro, eu tive que observar essa sacralidade a partir do meu corpo cis, né? E as mulheres cis vão olhar para essa sacralidade a partir dos seus corpos cis. E aí entra o meu questionamento que eu fiz no começo. Falei, ok, e agora? Como que a gente vai pensar a sacralidade de uma mulher de pau? Como que é pensar a sacralidade de um homem que tem do ser? Porque somente essa existência desse corpo já rompe com o sistema opressor que a gente vive. Já rompe com o patriarcado. Esse corpo já rompe. Agora, como é viver esse corpo e entender a sua sacralidade na religião da deusa, encontrar as formas de expressar isso no mundo, de uma forma que não seja violenta? Porque a gente, infelizmente, acaba tendo que se minimizar ou se resguardar em alguns locais, em alguns ambientes. Mas o círculo de homens me ensinou que isso é só um instinto de preservação. Às vezes eu mascarar um pouco mais, eu tenho muitos trejeitos, né? Os meus trejeitos geralmente me entregam que eu sou LGBT, né? Me entregam que eu sou um homem bissexual, que eu sou um homem parcialmente afeminado. Então eu entendo que às vezes eu me controlar essa minha postura, esses trejeitos, né, que a sociedade vai encarar e pode me violentar de alguma forma, é um sistema de defesa, mas eu nunca esqueci a minha essência. E com o tempo, é saber que eu não vou precisar arrumar briga em todos os lugares. Eu preciso me preservar a minha saúde. Eu não preciso me impor em todos os lugares, né? Porque a minha presença, eu já sei que é natural. Pra mim, hoje é muito natural chegar. Eu sempre brinco que eu me ofendo quando as pessoas me confundem com hétero. Quando me acham que eu sou uma pessoa heterossexual, quando acham que eu sou um homem hétero. Isso me ofende, porque eu não. Aí não, hein? Aí não. Aí não dá. Prefiro ser comparado com um viado, com a POCzona. Eu prefiro. Mas eu também sei defender. Eu sei entender o tom. É uma coisa que todos nós LGBTs devem saber entender o tom. É o viado que é uma ofensa. É o viado que tá num sentido de excluir, de minimizar, de ofender, de agredir. A gente sabe qual que é esse tom, né? E por isso que para pessoas heterossexuais é muito difícil entender as violências que a gente vivencia, né? Porque é algo que, como eu disse, o meu eu criança sentiu, percebeu, se podou, já tá em mim. Eu sei que é uma atitude que é castradora, que me poda, que tenta me enquadrar num determinado lugar. Eu sei quando o tom é de ofensa. Eu sei que o viado que eu vou ouvir na mesa de um bar, qualquer na cidade de São Paulo, é diferente de um amigo meu que é LGBT me chamar de viado. Não tem a gozação por gozação, pela brincadeira, por um reconhecimento, mas sim num sentido de opressão. E a gente consegue perceber isso muito claramente. Eu tenho percebido uma redução no tipo de xingamento e ofensa quando fala que é mulher, né? Ah, é mulher no volante. Ah, é mulher fazendo aquilo. Poxa, podia ser mulher, né? Tenho percebido uma redução, assim, nos meus meios, né? Mas não deixa de ser, ou já ter sido uma ofensa chamar uma pessoa de mulher, né?
Então, interessante ver como isso também se espalha para outros gêneros e outras características, né? Sim, e é justamente aí que entra. Porque, como eu falei, o feminismo, no começo ali, ele vai falar justamente sobre as estruturas de gênero. Gênero, homem e mulher, né? Os papéis que se ocupam nessa sociedade e como que as mulheres podem romper com isso e ocuparem um lugar central, né? Encontrarem seu próprio lugar. Então, eles vão falar muito num princípio de equidade, equiparar, que homens e mulheres são iguais na sociedade, devem ter os mesmos direitos, papapá, papapá, papapá. Então vai ser as mulheres retomando seu poder de volta, né? A teoria queer, ela vai falar exatamente sobre a mesma coisa. Ela vai pegar a mesma perspectiva de entender o sistema de opressão, né? Quais são os pontos opressores, e não vai falar simplesmente de uma dualidade do homem versus a mulher, mas do homem, da mulher e dessa multiplicidade que ele traz. Quando a gente vai pensar paganismo queer, a gente vai pensar exatamente desse lugar. Vou falar de mim. Como eu, homem cis, sou percebido na sociedade. Como eu, homem cis bissexual, sou percebido na sociedade. Como que eu vivencio essa experiência. E o Círculo de Homens me fez ter essa perspectiva. E a partir daí, eu penso que assim, isso seria fantástico para os homens trans estarem conosco nos círculos de homens. Mas a reconsagração do falo já seria um processo um pouco diferente. Mas para poder me aprofundar nisso, eu acho que eu precisaria que um homem trans vivenciasse esse mistério. Porque, como eu disse, né? Se o objetivo dos círculos é romper com o sistema opressor do patriarcado, e o corpo trans já é a essência, é a carne, é vivo, né? É o romper vivo desse sistema, como que isso seria num círculo de homens, né? Olhar ali o sistema rompido na sua frente, falando, compartilhando suas experiências. Eu acho que seria fantástico. E eu sempre deixo muito claro que os círculos de homens que eu conduzo, homens trans, são muito bem-vindos. Porque a partir daí, a gente começa a pensar a sacralidade. Porque outras tradições que vão ter aí, né? Existem outros grupos por aí, pouquíssimos na verdade, que vão pensar um paganismo especificamente para pessoas LGBTs, né? Então a gente tem, por exemplo, aí a tradição de Antinous, que vão pensar para homens gays e bissexuais, e recentemente um adendo aí, né, para pessoas trans. Tem a Minoan Brotherhood, que é para também homens gays e homens bissexuais, e depois, né, criou-se uma segunda vertente aí para mulheres, né, mulheres lésbicas. Não tenho conhecimento se pessoas trans fazem parte dessa tradição, não sei dizer. Acho que é algo que eu precisaria pesquisar e trocar com as pessoas que eu conheço dessa tradição. Mas os círculos devem pensar a partir daí. E outra, a gente não pode se iludir. Não são todas as tradições wiccanianas que vão trabalhar com isso. Isso é uma característica muito particular da Wicca brasileira. Lá fora, isso não existe. Apesar de nós termos aí uma coisa muito similar à Old Dianic, por exemplo, né? A McFarlane, a Fair Fate, e tudo que descende aí das outras linhas que descendem da Old Diane, de ser uma tradição diânica que aceita homens e mulheres, mesmo assim lá fora, isso não acontece. Trabalha muito em caixinha. Mas aqui no Brasil, a gente amplia esse horizonte. E eu acho que a gente precisaria ampliar mais. Não precisa esperar que pessoas trans venham aos nossos círculos. Mas uma coisa que eu gosto de fazer nos círculos é leituras de livros. Traga um livro que fale sobre vivências trans. Convide uma pessoa trans, que seja palestrante, de repente, para partilhar a sua experiência enquanto homem trans, enquanto mulher trans. Insira essas pessoas, né? Vá atrás. Acho que a gente precisa um pouco disso. Antes da pandemia, eu conduzi um círculo de homens e no nosso último encontro, eu levei um amigo meu, um homem trans, para conversar e falar sobre o que era ser um homem trans, explicar sobre a masculinidade trans, falar um pouquinho, partilhar essa experiência. E eu vi todos os meninos ali ficaram muito incomodados no começo, e aí a gente volta para aquela perspectiva do tipo assim, aqui ó, sistema rompido na sua frente, como é que vai ser, né? E eles, ao mesmo tempo, conforme meu amigo foi trocando, foi falando, eles foram se reconhecendo na fala. Porque a gente se reconhece. A gente que é homem sabe onde nos toca. Mas um homem com o cedo tem suas particularidades. Assim como uma mulher de pau também vai ter suas particularidades. E é importante pra gente que tá tão disposto a romper com esse sistema opressor, ouvir também o outro lado e começar a inserir essas pessoas no nosso convívio. Porque é muito bonito falar sobre inclusão, trans e tudo mais, mas quantas pessoas trans frequentam a nossa casa,
estão no nosso trabalho, nos nossos círculos de amigos. Eu sou ativista desde os meus 14 anos. Eu conheço pessoas trans masculinas, trans femininas, travestis. As pessoas frequentam a minha casa, eu frequento as casas delas, saímos para curtir. Estou ficando com um rapaz trans ultimamente. Eu parto de um lugar. Eu venho de um lugar onde para mim isso é muito especial, porque foi através de uma travesti que eu entendi a minha bissexualidade, que eu me percebi bissexual. Então as pessoas travesti gênero, elas têm um lugar muito especial para mim. Então, na minha descoberta de mim mesmo. Então, elas fazerem parte tão frequentemente da minha vida é uma coisa muito particular e eu entendo isso. Mas eu sempre questiono outros LGBTs sobre quantas pessoas trans convivem com você. Você partilha a sua vida e ela partilha dela. Um dia chato no trabalho, que seja. Estou falando sobre sexo, sobre desejo. Estou falando sobre pessoa, relação, troca de pessoa. E a gente precisa romper nesse sentido. Uma vez, um aluno meu, um estudante na LMP questionou assim: César, você sente falta da féri? Você voltaria a estudar féri? Eu falei assim: não sinto falta. Voltaria a estudar, mas não porque sinto falta. Mas hoje, a bruxaria que eu aprendi, que eu vivenciei, ela me contempla. Como ativista, um ativista social, meu papel é romper o tempo todo com o sistema. É ser a pulguinha atrás da orelha das pessoas para que elas causem a mudança, sejam a mudança e causem a mudança. E essa bruxaria que eu aprendi, ela me deu toda a bagagem para isso. Tudo que eu estudei sobre magia, tudo que eu estudei sobre história, os livros sobre feminismo. Eu nunca li um livro específico sobre paganismo queer. Eu nunca li um livro que falasse sobre experiências de pessoas LGBTs. Não, eu sou uma pessoa LGBT, eu tenho a minha experiência. E eu pensei, como é ser bissexual na bruxaria? Quando eu leio livros de pessoas trans, eu falo assim, como seria essa perspectiva na bruxaria? Ela me faz pensar, ela me dá esse espaço. E eu sempre incentivo as pessoas a terem essa mesma percepção. Porque isso não é da Wicca. A Wicca não precisa de círculo de mulheres. Não é uma religião que tem, né, na sua base, círculo de mulheres e círculo de homens. Mas como uma religião distinta do patriarcado, que quebra, que rompe com esse patriarcado, se fez necessário se pensar o que é ser homem e o que é ser mulher nessa sociedade que rompe com o patriarcado. Como ser um masculino e um feminino curado. É esse mesmo propósito que eu busco com as LGBTs. Excelente. Então, Cedric, como você definiria o que é paganismo queer? Paganismo queer seria um tipo de paganismo? Ou todo paganismo deveria ser paganismo queer? Ou o paganismo queer é praticado somente por pessoas queer? Uma pessoa cis hétero não poderia praticar? Como você definiria tudo isso? Tudo isso não, né? Como você definiria o paganismo queer? E assim, é uma tradição? Existe um coven queer? Existe uma linha queer? Como é que é isso? Bom, vamos lá. O paganismo queer ele surge nos anos 90 com a seguinte proposta: observar a sacralidade das pessoas LGBT. Então, nos estudos mitológicos, buscar na mitologia, será que existiam sacerdotes gays? Será que existiam sacerdotisas lésbicas? Será que pessoas trans, como que eram vistas pessoas trans nos povos antigos? Será que existia isso culturalmente? Porque quando a gente vai analisar a história, né, a gente vive num sistema opressor, patriarcal. E ele conta a história a partir sempre do homem e da mulher. E qualquer outra coisa que existiu, se existiu fora disso, a colonização fez questão de destruir. É sabido que quando os europeus chegam nas Américas, o que hoje nós entendemos como continente americano, os povos indígenas originais que habitavam e ainda habitam, infelizmente, em uma quantidade infinitamente menor, mas os primeiros povos dessa terra, eles tinham percepções distintas de gênero. Os povos que habitavam as Américas tinham mais de 3 gêneros. Em alguns casos, não eram todos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, alguns povos indígenas de lá têm a ideia de two spirit, 2 espíritos. A pessoa que traz a essência masculina e a essência feminina. Que é uma outra perspectiva, um outro gênero. E outros povos, não só na América do Norte, como na América Central e aqui na América do Sul, vão ter suas próprias percepções. Não necessariamente two spirits, mas vão dar outros nomes, essas outras percepções de gênero. E conforme a gente vai estudando
e se aprofundando, a gente vai percebendo isso. Isso é uma lição de casa, é vocês procurarem como que os povos tradicionais do Brasil percebiam gênero. Hoje, 2023, é muito fácil de achar essa informação, porque os povos tradicionais, tem muitos jovens de diversos povos tradicionais aqui do Brasil que falam sobre suas experiências, como que isso é vivenciado nas aldeias. Então, o que para mim, quando comecei há 13 anos atrás, era um pouco complicado de achar esse tipo de informação, né? Então hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de observar e encontrar formas de romper. O paganismo queer, ele vai observar isso num primeiro momento. Vai tentar resgatar essa percepção de sacralidade. Da mesma forma que a gente resgatou aí, né, a sacralidade do homem, da mulher, cis, é pensar, será que existia uma sacralidade para além do cis, do se entender heterossexual, do que hoje a gente chama de heterossexual, né? Porque o nome hétero não tem tanto tempo assim. O que a gente chama de transexualidade foi em um determinado tempo da história que passou a ser chamado assim. Bissexual antes não era o que a gente entende hoje. E é a gente olhar para trás, olhar para a história, olhar para essa ancestralidade e se perguntar. E é isso que a gente vai resgatar num primeiro momento, para depois a gente começar a pensar, ok, como que é isso? Será que existiam deuses que eram LGBTs? Um deus gay, uma deusa lésbica, um deus trans, travesti? Essas coisas que a gente vai resgatar para poder pensar e adaptar a nossa percepção neste tempo que a gente está agora. Cedric, partindo desse ponto, né, você trouxe aí o questionamento sobre divindades LGBT. Quais divindades você indicaria para quem é LGBT e tá querendo se conectar com alguma divindade que traga um pouco mais dessa identidade? Quais você indicaria? Eu poderia começar com o meu próprio deus de culto pessoal, que é Pan. Litérios é um arquétipo de Pan, né? Aquele que liberta. Panlitérios recebeu esse título porque numa determinada comunidade na Arcádia, antigamente, ele revelou a cura para uma pandemia através do sonho. E Pan quer dizer tudo. Ele me trouxe essa ideia da minha sexualidade. Ele me auxiliou muito. Então, ele é um grande professor para mim. E de Pan vem o pânico, né? E quando a gente vai olhar para si durante esse processo todo da noite escura da alma, que segue sendo escura e muito escura depois da dedicação, ele conseguiu ser ao mesmo tempo aquilo que me aterrorizava e o impulso que me instigou a desafiar esse terror, a bater de frente com ele. E Pan, ele é um cara conhecido particularmente pelo seu apetite voraz sexual. Com ele não tem problema não. Ele se relaciona com homens, com mulheres, com deuses, com ninfas, com sátiros. Vamos lá. E ele vai nos ajudar a perceber como que a gente encara essa nossa sexualidade, o nosso desejo. Vai nos ajudar a entender as violências que a gente passa, né? Se a gente passou por algum tipo de violência na infância, na adolescência, de repente, né? Ele vai nos fazer contestar isso, mas nunca de uma forma... Apesar de eu falar desse terror, entendam que o Deus da bruxaria, ele não é um Deus que impõe o terror, mas ele vai te dar aquilo que você consegue enfrentar. Então, os desafios que você vai ter ali, que ele vai apresentar, você é capaz de enfrentar, né? Como diriam exatamente, né? Onde há medo, há poder. E ele vai te fazer entender onde que está esse poder. Dionísio e Íshtar são outras divindades aí que eu também recomendo que as pessoas conheçam. Então acho que são esses três: Pan, Dionísio e Íshtar. Estude a história desses deuses, a cultura que eles foram inseridos, e aí vocês vão perceber por que essa indicação para pessoas LGBT. Maravilhoso, Cédric, obrigada pelas indicações. E como que as tradições podem se adaptar para proporcionar maior acolhimento às pessoas da comunidade LGBT+? Quando a gente fala de tradições wiccanianas, né? Nossa, essa pergunta é bastante... é um tanto difícil de responder, porque assim, como eu disse, eu sou um ativista social. Então, o meu discurso ele tem que partir de algum lugar. Então, quando eu vou orientar um iniciador, um professor, uma pessoa de outra tradição, de outro mistério diferente do meu, de outras práticas de bruxaria, enfim, eu preciso entender da onde vem essa necessidade para poder orientar de forma correta. Mas, no âmbito geral, tenho problemas com coisas muito gerais, mas vamos lá. No âmbito geral, eu acredito que o acolhimento é importante. Lidamos com uma prática de bruxaria. Ser bruxa é um rompimento por si só. Então a gente precisa acolher as pessoas pelo que elas são, ouvir as suas necessidades, né? Buscar entender quais são as necessidades dela, entender quais são as violências e partir dali. Como eu disse,
Nós, pessoas, nós, seres humanos, somos seres psico-biosociais. Nossa biologia, nosso corpo importa. Nossa forma de pensar e de querer estar no mundo importa. E essas duas coisas, elas são influenciadas pela sociedade em que a gente habita. E lidar com essas particularidades das pessoas é bastante complicado, né? Mas acho que a dica inicial é: esteja aberta a ouvir as necessidades dos LGBTs. Procura saber sobre a causa. Pesquise, leia livros, ouça podcasts. Não vá simplesmente atrás de LGBTs pagãos, mas vá ouvir outras LGBTs que estão por aí, compartilhando suas histórias, suas vivências na internet. Vá numa parada e veja que o fervo também é luta, porque ali não é simplesmente as pessoas que estão bebendo e curtindo, mas elas existem, e para dizer que elas precisam estar na rua, elas podem ocupar os espaços públicos, elas podem ocupar todos, de que a rua também é. A Paulista, alguns anos atrás, era conhecida por tacar lâmpada em gay, agredir pessoas LGBTs com lâmpada. E hoje ela tem a maior parada LGBTQIAP+, do mundo. Nós temos uma semana, a semana anterior ao dia da parada, ela é toda aqui em São Paulo para falar sobre questões LGBTs. A gente tem uma feira da diversidade um dia antes da parada, com pequenos shows, com LGBTs vendendo suas coisas, né? Então conheçam esses espaços, vão até essas pessoas, se permita ouvir cada uma dessas pessoas e pensar e ajudá-las a entender a sua própria sacralidade. Acho que esse é o passo principal para qualquer um que tem um aluno que seja LGBT dentro da sua tradição de bruxaria, né? A fazer essa pessoa se perceber que a sua existência importa, que ser gay é fortaleza, é poder, e ajudar essa pessoa a viver esse poder plenamente no mundo. Então, Cedric, quais os livros, filmes ou documentários você recomenda para as pessoas que desejam se aprofundar no assunto, né? Tanto para saber sobre pessoas queer, quanto para saber sobre a inclusão de pessoas queer na Wicca, bruxaria e paganismo? Bom, eu aprendi a olhar a bruxaria não necessariamente a partir do olhar pagão, assim. Nunca peguei um livro sobre paganismo. Quer dizer, peguei há poucos anos, né? Comecei a ter acesso a esses livros. Mas inicialmente, não. Então eu tive que pensar o ser LGBT a partir da bruxaria. Então, assim, sou ativista sobre sexual, entendeu o que é bissexualidade e buscar livros da bissexualidade e depois pensar assim, tipo, o que é ser isso na bruxaria? Então, meus estudos sempre partem de um lugar. Se a gente está falando sobre romper com o sistema opressor, acredito que a literatura que a gente vai ler, ela deve seguir este caminho. A primeira indicação é um livro muito comum, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é Mulheres que Correm com os Lobos, né, da Clarissa. É um livro muito fantástico, que vai falar sobre os sistemas de opressão que tem ali, né? Vai trazendo esse questionamento dentro da mitologia, dentro dos contos, e é super interessante. E eu sempre recomendo para as pessoas que leiam um pouquinho desse livro, porque elas nos instigam a pensar e a fazer alguns questionamentos. Tem um livro, mas como eu disse, a minha percepção, né? Como eu sou diânico, então eu leio muitas coisas sobre feminismo. E eu fiquei pensando aqui nos livros, eu acho que a primeira indicação seria Feminismo Branco, por Koa Beck. Cara, esse livro, ele destrincha a história do feminismo branco e mostra como ele exclui grande parte das mulheres, perpetuando a opressão, o racismo e a hierarquia social. Então, esse é um livro que ele vai fazer uma crítica a essa primeira singularidade do feminismo, né? Sabe as TERFs? Aquelas, né, que, tipo assim, mulher é só quem tem buceta, ponto e acabou. Geralmente essas pessoas são brancas, são mulheres brancas. E aí ela vai destrinchar da onde vem esse lugar de se excluir, de se oprimir, que acaba reforçando essas ferramentas de opressão. Koa Beck caminha sobre isso de uma forma muito bonita. Ainda na vibe do feminismo, eu vou indicar uma das minhas autoras preferidas, uma mulher negra chamada Bell Hooks. O livro se intitula É Eu Não Sou Uma Mulher? Mulheres Negras e Feminismo. Esse livro, é Eu Não Sou Mulher, e Eu Não Sou Mulher, da Bell Hooks. Ele é uma leitura assim, obrigatória para as pessoas interessadas nas questões sobre mulheridade. Né? Bell Hooks vai falar ali sobre várias mulheridades, em especial, claro, a mulheridade negra, porque, veja, né, quando a gente ouve falar sobre feminismo, geralmente as pessoas indicam muito mulheres brancas e mulheres cis. E aqui eu estou trazendo uma mulher negra que vai falar sobre a mulheridade negra e na construção
de um mundo sem opressão, né, sem sexismo, sem racismo. Como que a mulher negra busca combater essa opressão. É um livro muito fantástico para a gente pensar. Se você ler primeiro o livro da Quebec, né, Feminismo Branco, que ela vai destrinchar ali os problemas do próprio feminismo feito por mulheres brancas, esse da Bell Hooks vai te dar uma construção de como que é esse olhar para além do feminismo branco. Pensar a partir de uma mulher negra. Isso é muito legal. E como a gente está falando também sobre várias mulheridades, né? E Bell Hooks vai discutir ali especialmente a mulheridade negra, eu trouxe um livro para a gente pensar a mulheridade trans. E é um livro de uma... Eu estou pensando aqui no livro de uma escritora transfeminista, é a Letícia Nascimento, do Piauí. O livro faz parte de uma coleção chamada Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. Tá? O livro é Transfeminismo, da professora Letícia Nascimento. Nesse livro, ela traz explicações super necessárias sobre os conceitos de gênero, transgeneralidade, mulheridade e feminismo. Em transfeminismo, a professora Letícia, ela vai começar a explicar o que é feminismo e vai trazer a percepção de mulheridades, as várias formas de ser mulher, de estar mulher, de se perceber mulher. Vai falar sobre os sistemas de gênero, a ideia, né, que o feminismo traz inicialmente do homem versus mulher, depois as percepções queers desse sentido. Então, assim, é um livro muito fantástico. É para você começar a pensar, a perceber o que é um feminismo trans. Acho que poucas pessoas nunca devem ter ouvido falar desse termo, transfeminismo, mas ele existe. E é muito fantástico. E a professora Letícia é uma mulher muito acessível e nas suas redes ela tem conteúdos magníficos. Ainda na vibe sobre pensar a partir de pessoas trans, eu acho que eu posso também citar um outro livro de Kai Vasconcelos. Ele é um jornalista aqui do Brasil. O primeiro jornalista trans, acho que, da história da televisão brasileira. Nessa época, ele era comentarista sobre futebol, na CNN. Kai é fantástico. Kai Vasconcelos, o nome do livro é Transresistência. Nesse livro, ele vai nos ajudar a entender os direitos básicos das pessoas trans. Então, como saúde, educação, moradia, trabalho. Ele vai nos apresentar as necessidades das pessoas trans, as dificuldades que elas enfrentam, e ele vai destrinchando a partir daí as suas ideias. Transresistência de Kai Vasconcelos. É muito bom. E se você quiser ter uma percepção da história do movimento LGBT num geral aqui no Brasil, acho que tem um clássico que todo ativista LGBT já deve ter lido, que é Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, um homem trans também. O nome do livro completo é Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil da colônia à atualidade. Ele está na sua 4ª edição agora, e ele vai falar desse movimento, né, da homossexualidade, do movimento LGBT, vai contar a história do movimento LGBT, desde o Brasil colônia até esses tempos que nós estamos, né, no século XXI. Vai destrinchar como que foi, se existiam... Lembra que eu falei lá se tinham indígenas gay no Brasil? Ele vai abordar um pouquinho disso nesse livro. Né? Ele vai falar um pouco sobre essa perspectiva e vai contar sobre a resistência. Eu acho que esses livros são essenciais. São, assim, para começar, né? Interessante. Então aqui eu trouxe pessoas negras, trouxe pessoas trans em especial. Eu tenho alguns livros que são escritos por pessoas gays, bissexuais, mas eu achei mais interessante nesse primeiro momento trazer uma perspectiva trans, para que as pessoas que estão me ouvindo leiam e vejam se elas percebem alguma diferença no discurso quando são LGBT cis-héteros, né? Cisgêneros, né? Porque uma pessoa bissexual, cis, falando sobre bissexualidade é uma coisa, uma pessoa trans bissexual vai ter um seu próprio recorte, um recorte particular. E esse tempero, ele é muito fundamental, ele traz uma percepção muito linda. E aí vocês vão construindo a partir da prática de bruxaria de vocês. Maravilhoso, Cedric. Recomendações incríveis. Já anotei tudo aqui, já vou procurar também, compartilhar aqui também na descrição desse episódio. Obrigada por compartilhar com a gente essas dicas. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Muito obrigada, Cedric, por compartilhar tanto com a gente. Foi incrível e espero que você volte aqui mais vezes para conversar conosco. Eu que agradeço. Foi uma conversa muito gostosa. Enquanto a gente conversava, eu ia pensando em outros pontos e eu espero voltaremos. Marcaremos um retorno, de repente uma parte 2 aí, pra gente abordar alguns outros tópicos que ficaram na minha cabeça e que tenho certeza que foi nas de vocês. Vamos ver como a galera vai interagir. Mas foi um prazer, obrigado mesmo. Obrigadão, vai ser excelente ter essa parte 2 aqui, viu? Então, gente, é isso. Feliz encontro, feliz participação.
partida para um feliz reencontro. Esperamos que tenham gostado. E fica aqui o nosso convite, queremos muito que vocês participem da construção desse podcast. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão ou reclamação, elogios, comentários sobre este episódio, ou caso queira indicar uma pessoa especial para conversar com a gente, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Este episódio é uma produção da Tradição Diânica do Brasil e foi editado pela Luciana Borrasca.